Bem-vindos. Neste domingo, às 20h15, na Luz, o clássico dos clássicos, Benfica Futebol Clube do Porto. Aqui no JN, no jn.pt, vamos fazer um lançamento do jogo. Temos como convidados dois ilustres benfiquistas e portistas, Silvio Servan, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Manuel Serrão, também muito obrigado. Obrigado. Benfica joga em casa, eu começava pelo Silvio. Há favoritos num jogo como este? Não, acho que é ridículo criar, inventar razões para qualquer favoritismo. Um Benfica-Porto é sempre um jogo de resultado imprevisível. Poder-se-ia dizer que há a vantagem do fator casa, mas olha, no passado recente até é ao contrário. O Benfica veio ganhar ao Dragão para a Taça e perdeu em casa. O ano passado o Porto foi ganhar à Luz e o Benfica e não ganhou em casa ao Benfica. Isso depende do momento, depende do jogo. Não é verdade que existam favoritos. A história diz que os resultados são sempre imprevisíveis e, portanto, o jogo que não há favoritos à partida nunca num Benfica-Porto, e este ano ainda menos, porque o Porto e o Benfica estão a fazer um campeonato destacado dos demais concorrentes, são claramente as duas melhores equipas do campeonato, até um campeonato um bocadinho desequilibrado a favor de Benfica e Porto, e portanto tenho a certeza que são as duas melhores equipas deste campeonato. O Benfica está a jogar muito bem, está a jogar com uma pressão alta, jogar um futebol agradável, é agradável ver o Benfica, e eu, numa perspectiva de adversário, gosto muito mais deste Porto, do Porto deste ano, que acho mais coletivo, mais coeso, mais equilibrado, do que aquele Porto que jogava para o maluquinho do Hulk atropelar toda a gente. E, portanto, eu acho, como adepto do futebol, gostava de dizer o contrário, portanto, preferia que o Porto não estivesse. Eu gosto mais de ver este Porto jogar, acho este Porto mais equilibrado, mais com uma. Pode não ter tanta solução de banco. Eu olho para aquele plantel e vejo que talvez falta ali, se esmagoa um ou dois, mas com esta equipa, com este plantel do Porto, acho que é um Porto fortíssimo. Com Luz, com Moutinho, com Fernando, com este meio-campo, acho um meio-campo excelente. Acho que se faltasse alguma coisa destas no meio-campo, poderia não ser assim. Mas não há favoritos, sinceramente. Acho que vai ser um belo jogo de futebol, espero que seja um belo jogo de futebol. O Manel espera que ganhe o Porto, eu espero que ganhe o Benfica, mas não acho que haja favoritos. Manel, é mesmo 50-50 num jogo como este? Eu acho que os jogos dependem muito de como começam, não é? Embora hoje a gente saiba que o que interessa é como acabam, não é? Por isso é que os jogos têm tido alguns amargos de boca nos últimos anos. O que interessa não é como começa, é como acaba, e ele próprio diz isso contra ele, não é? Mas a verdade é que eu diria que se este jogo tivesse caráter decisivo, que tiveram os últimos, eu acho que o favorito era o Porto, porque nos últimos anos o Porto tem mostrado que sempre que é preciso ganhar, ganha mesmo quando chega lá teoricamente em desvantagem. Claro, no ano passado já não foi bem assim, porque o Benfica chegou lá em perda. E normalmente quando o jogo é na segunda, contra as equipas do Jesus, um jogo que é disputado na segunda volta, dá sempre maior favoritismo ao adversário, porque o Benfica nas suas voltas de Jesus normalmente cai. Aliás, as equipas do Jesus normalmente só se aguentam a primeira volta, o ano passado foi assim, hoje foi assim, no Braga foi igual, e portanto eu diria que se este jogo fosse na segunda volta, o favoritismo era do Porto. Por outro lado, o Porto também, não sei se será bluff ou não, isso não sei, só o Jesus é que pode dizer. Se joga sem Ramas, vai jogar claramente sem Atsu, não tem o Kleber para qualquer eventualidade, portanto, teoricamente, o tal problema do banco que falava ao Silvio, de facto, lá está, mas isso também só interessa no decorrer do jogo, se houver uma lesão, um castigo, uma expulsão, porque em condições normais, o 11 que o Porto vai alinhar de início, a meu ver, dá mais garantias de poder ganhar o jogo do que o do Benfica. Claro que se for preciso jogar com 13 jogadores, ou com 14, logo se vê como é que as coisas ficam. Porque, obviamente o Benfica, porque tem 12 avançados, tem um banco muito melhor que o do Porto nesse aspecto. Não é? No meio campo não tem. Mas enfim, claro que o Benfica ao contrário, se faltarem duas pedras no meio campo, tem quase que fazer entrar um guarda-redes suplente. Porque não tem meio campo no banco. Mas claro que avançados tem para dar e sobrar. Aliás, o Sporting está a chorar pelo Lima, está a chorar pelo Rodrigo, está a chorar... O Benfica não tem meio campo que defenda, só tem meio campo que ataque. Sim, também, para mim são avançados, o Enzo Pérez para mim está a jogar no meio campo adaptado,
Mas pronto, vamos lá de barato. Não, Matic e Enzo defendem. Sim, mas depois o Manel tem razão, defender. porque Sálvio não é para defender, Olajão não é para E o defender. próprio Enzo está a ser adaptado, ele não veio para cá para ser para defender. Mas, Manel, vou-lhe dizer... Está bem, mas tem dois. Mas vou-lhe dizer uma coisa, o Enzo, na minha opinião, é até o é fator defender do que atacar. Atacar, se e calhar, é o fator de equilíbrio do Benfica. Eu acho que o equilíbrio depende muito do Enzo. Vamos imaginar que há dois, pronto. No meio campo, 3, para formos 4, vamos só pôr 3, falta, não há mais ninguém, não é? E avançar, sei 9 ou 10 ou 11, não é? O Carlos é Calota também já conta, não é? O Lima, o Carlos, não é? Depois há uns que só. Nesse aspecto, se calhar, o que é que eu pensei? O raciocínio do Jesus. Calma, eu tenho vindo a perder, porque as pessoas aprendem com experiências, eu tenho vindo a perder sempre nas segundas voltas, se calhar vou fazer 2 equipas, uma para jogar na primeira volta e outra para jogar na segunda, mais ou menos. O Gaetan, isso só começou a jogar agora, se calhar é para ver se aguenta até ao fim. Outros, o Lima, entra e sai, o Cardoso entra e sai, o Aimar também só começou a jogar agora. Portanto, se calhar essa coisa que eu digo, que as equipas do Jesus só têm pernas, só aguentam uma volta, se calhar agora que eu tenho 2 equipas, pelo menos o meio campo para a frente, por esse lado é capaz de estar mais seguro. Vamos ver o resto. E por isso é que eu acho que, e falo, quando o favoritismo, eu diria que o favoritismo era do Porto, em condições normais. Assim digo, depende do primeiro golo. Nunca achei que um jogo desses fosse tão importante o primeiro golo, porque se o Porto marca o primeiro golo, o Benfica vai se ver aflito para não levar 2 ou 3. Mas se o Benfica marca o primeiro golo, o Porto vai se ver aflito para ganhar o jogo. Esta é a minha opinião. Vamos falar de virtudes das duas equipas. Quais são as virtudes desta equipa do Benfica e da equipa do Futebol Clube do Porto? Vamos separar aqui um plano, que eu tenho muitos amigos meus e portistas, benfiquistas que dizem que o futebol é um jogo e o objetivo é ganhar. E, portanto, a equipa boa é a equipa que ganha. Se virmos só sobre este plano, sobre o plano resultadista, portanto, se qualquer Chelsea que foi campeão europeu é a melhor equipa do mundo porque foi campeão europeu, mesmo que a gente boceje a ver os jogos daquele Chelsea, eu acho que este Benfica ainda tem algumas fragilidades nesse patamar, ou seja, num patamar apenas resultadista. Se futebol é uma outra coisa, ou se o adepto exigente pede um bocadinho mais, ou seja, vai ao jogo e quer ver uma equipa a jogar bom futebol, a jogar para a frente, a estar a perder, a tentar dar a volta ao resultado, a arriscar, e eu dá-me gozo. O Jorge Jesus pode não fazer as melhores conferências de imprensa do mundo, pode atropelar algum sujeito predicado de complemento direto, mas eu vou ser sincero. Eu tenho 43 anos, vou ao futebol desde pequenino e nunca me deu tanto gozo ver o Benfica jogar, fico aborrecido quando perde, como estas equipas de Jorge Jesus. Realmente o futebol é positivo e joga para a frente. Eu gostei muito de ser campeão com o Trapattoni, mas aquilo era estar a ganhar 1-0 e com o credo na mão e o jogador mais avançado estava na marca de penalti, bola para o mato, que o jogo é de campeonato, e 3 minutos um gajo deitado no chão a fazer tempo. Isto é bonito? Não. A gente sai de lá contente porque ganhou, não é porque o jogo foi bonito. Sim, mas o ideal é ser campeão como fomos com o Robson, como fomos com o Mourinho, como fomos com o Artur Jorge, não é? Mitigo aí. Compro algumas dessas e até acrescento o ano do Vilas Boas, que o Porto jogou bem. Sim. E até acrescento o ano do Vilas Boas, que o Porto jogou bem. E tinha um futebol agradável. Agora, de facto, este Benfica, como ponto forte, tem um futebol muito agradável, muito ofensivo. Aqui e ali, demasiadamente romântico e faz lembrar, em algum aspecto, o Arsenal. O Arsenal joga, na minha opinião, o futebol mais bonito de Inglaterra, mas nunca ganha nem luta para ganhar. Eu acho que o Benfica este ano tem condições para lutar para ganhar, para disputar o título, para disputar a taça da Liga. Portanto, eu acho que o Benfica vai estar a disputar taco a taco. É irrelevante se tem 50%, se tem 51%, se tem 49%. Não reparei que o meu amigo omitiu, contrariamente ao que o Jesus disse, ao que o Jesus disse, a Liga Europa. Mas posso estar a ser traído por aquilo que eu queria e, portanto, eu desistia um bocadinho daquele jogo da quinta-feira, porque quem tudo quer, tudo perde. A Amália Rodrigues acho que é o que fazia o melhor. Eu acho que a Amália Rodrigues tinha um fado, tinha lá uma coisa muito gira, que era: não peças demais à vida, aceita o que ela te dá, porque a ambição desmedida faz-nos querer o que não há. Aí está, o Jesus tem que estagiar para uma casa de fados. E, portanto, o ano passado acho que perderam tudo por causa disso também. Manuel Ferrão, grande virtude. Eu acho que isso foi claro no ano da meia-final com o Braga, sim, da também, Taça da Liga. Exatamente. Aí foi claro. Grande virtude do Futebol Clube do Porto. Para mim, a grande virtude do Futebol Clube do Porto é a estrutura, é a equipa, é aquilo quase poder andar em piloto automático, não é? As pessoas às vezes criticam o treinador ou este ou aquele jogador, mas aquilo, acho que são tudo acidentes de percurso que acontecem, mas às vezes
felizes, outras vezes menos felizes, mas a verdade é que a grande vantagem do Porto não é para este jogo, é para, enfim, é para o que estamos, é para o ano todo, é para a época toda, é para os jogos todos, é ser uma organização consistente, que já vê, porque muitas vezes eu ouço, tanto do Sporting, mais do Sporting, mas o Benfica também, pois, mas nós nos últimos anos tivemos não sei quantos presidentes, mas a culpa do Porto não, o Porto não tem culpa disso, que tiveram não sei quantos presidentes, já o Benfica, menos, mas assim teve vários, o Sporting teve 12 ou 14, a culpa não é do Porto, para dar a ideia que nós temos alguma culpa porque temos o mesmo presidente há quase 30 anos ou há 30 anos. Mas não é só o presidente, é a estrutura em si também, é toda, existe toda há muito tempo. Nesse caso, por esta razão, acho que é uma vantagem para o Benfica, Jorge Jesus já estar lá. Sim. E eu acho que isso é um fator de estabilidade. Eu concordo com o Manel no que está a dizer. Embora andem um bocadinho à turra, quando a coisa corre menos bem, não há turra com os jogadores que compram. Um compra o jogador, o outro queima. Se andamos nós e vocês. Não. Ai, meu caro amigo. Dá-me o nome. Posso? Podes? Não, antes de ser campeão, Jesualdo, antes de ser campeão, estavam-lhe a bater à saída do jogo do Rio Ave. E portanto, isto com 3 maus resultados, mas eles passam de bestas bestiais. Isso é bem feito e é merecido, não é? Isso tem questão. A questão é assim. O que eu dizer assim, quando eu digo à turra é o presidente comprou um jogador que o treinador não quer, o treinador queimou. O treinador quer um jogador que o presidente não quer e o presidente manda queimar. Isso no Porto não tem nenhuma. Mas eu também acho, e no Benfica também. Por uma razão muito simples, é porque o treinador não risca. Para isso não risca. É ouvido, tem o seu tempo para se pronunciar e depois a seguir tem que trabalhar com o que lhes dão e os que pedem, se lhes puderem dar, dão, senão nem acabou na conversa. Mas este, o Capo Vila, aquele outro defesa esquerda, já nem me lembro, que já foi embora, os Kardex, tal, uns que são o guarda-redes, não é? Portanto, é assim. Roberto, a gente está a lembrar do Roberto, ainda que não me esqueci. Portanto, nos últimos anos. Refere-se ao melhor guarda-redes do Campeonato Espanhol do ano passado. Ele nem percebo como. É sempre bom. Mas isso quem deve dizer ao benfiquista, ao Manel. Mas isso quem deve dizer ao benfiquista. E ele é bom é fora do Benfica. Isso deixa-me ser eu a dizê-lo. Vou dizer uma coisa. O Roberto foi o primeiro guarda-redes. A gente tem sempre uma geração aqui, o frangueiro. E nós estávamos habituados, o frangueiro era o Ricardo. Era o frangueiro Mora. E o Roberto, apesar de estar cá em Portugal há muito pouco tempo, conseguiu limpar o Ricardo. Hoje em dia a gente fala do Ricardo, Ricardo é o guarda-redes. Quem é o frangueiro da década? É o Roberto. A gente fala do Roberto. É inacreditável. E depois é assim, foi do frango mais caro que serviu em Portugal nos últimos sempre. Eu acho que o frango mais caro foi sempre do Roberto. Tão bem vendido. Mesmo dado, era bem vendido, mas foi bem vendido. Foi isso, agora o bem vendido já são umas engenharias. Eu não sou engenheiro, se fosse engenheiro, eu também não. Explicar essas engenharias financeiras. Eu sou engenheiro, não. Esquecendo as virtudes, vamos para os defeitos. Qual é o defeito deste Benfica, Silvio? Demasiadamente ofensivo e é uma equipa que quando está a ganhar 1-0 ou 2-0 nunca tem um resultado controlado, porque continua na sua voragem ofensiva de não há amanhã. Aquilo está sempre tudo muito perto da goleada e do precipício. Porque é um futebol, porque é um futebol muito bonito, muito ofensivo, mas sempre no... Porque o Benfica tem cinturinha de vespa. Um amigo começava a ler nas modas, nos marquinhos e tal, aquelas meninas que têm, que às vezes até é uma questão estrutural mesmo, não é? Chama-se cinturinha de vespa. Eu olho para o Benfica e lembro dessas modelos de cinturinha de vespa, porque assim, tem muita gente à frente, na zona do peito, muita gente atrás, na zona digamos, da coisa, sim, mas tem gente. Vamos ver. Pode dizer bons ou maus, mas tem muita bunda, muito peito, mas tem uma cinturinha de vespa, que é aquele Matic e o Enzo, já sou eu, sou seu amigo. Mas então anote, Manel, e veja até ao fim e vai perceber que o Enzo até ao fim da época. Até ao fim da época, é o que eu estou a dizer. Veja o Enzo, que é o Benfica é muito mais... Concorda comigo que ele não foi contratado para jogar naquela posição? É a minha maior surpresa deste ano. Pronto. É uma adaptação. A minha agradável surpresa é Enzo ali. Está a correr bem. E Enzo é um 8 absolutamente fantástico. Eu não conhecia o Enzo. O Enzo do ano passado era um tipo... Jesus não conhecia, não é? Eu, para mim, acho que era um jogador... Se o Enzo fosse embora no início desta época, eu dizia, olha, ainda bem... Era igual ao ano passado. Foi para mandarem-me a comprar, vão mandar embora. E este ano revelou-se, Jorge Jesus fez o Melgarejo hoje é um jogador que absolutamente é um belíssimo lateral esquerdo, ataca, defende, com sentido de posição,
Mas ali é um defesa, já vimos tanta gente adaptar bem, é uma coisa que, agora um 8, um Enzo Pérez fazer o que está a fazer, dar-se com o Matites como se dá, o Matites não tem nada que enganar, eu desde o ano passado que escrevia artigos à sexta-feira num jornal desportivo, onde dizia que o Matites era um grande jogador, tinha melhor qualidade de passe, presença, fisicamente um jogador possante, o Enzo para mim é surpresa, o Matites é um grande jogador mas já não é surpresa. Relativamente ao forte e ao fraco, o Benfica, eu não sei, portanto, só sei o que vejo nos jornais. Se me disser que o Benfica tem Garay e Luizão em forma, a dupla de centrais do Benfica é melhor que a dupla de centrais do Porto. Se me disser que o Luizão não joga, ou está bem de lesão, eu já não digo isto. Portanto, também depende de saber quem joga. O Jackson é um belíssimo ponta de lança. Eu gosto do Jackson, acho um jogador fantástico, um jogador da área, com presença, mas é um ponta de lança do Porto. Aí tem mais soluções, ou seja, o Cardoso é um jogador bom, marca golos, como dizia o Scolari, bola naquela espécie de galinheiro, portanto é um jogador que liga com baliza, com golo, e depois tem o Lima e o Rodrigo, que são dois belos pontas de lança diferentes, bem atrás, jogam, defendem mais, pressão alta, com outro tipo de características. O Porto não tem tanta gente para isto lá na frente. O Porto tem um meio-campo muito bom com este triângulo que eu já elogiei, Fernando, Luxo e Moutinho. Acho que isto, então com o Moutinho ali é um relógio, o Moutinho é um grande jogador. Se o Moutinho tivesse um pontapé forte e soubesse jogar de cabeça, era um jogador de topo de futebol mundial, fantástico. E portanto, isto é um ponto forte do Porto. Depois o Benfica volta a ganhar nas alas. Acho que Gaetan, Olajon e Sálvio voltam, apesar de tudo, são melhor que Varela. Portanto, acho que aí volta a ser uma vantagem. E eu no Porto, nos laterais, agora para fazer a análise toda de quem vê como adepto, curiosamente gosto mais do Alexandre que do Danilo, sendo que o Danilo é que custou a pipa da massa, do que eu vejo, convence-me mais a mim o Alexandre, mas é de quem vê de fora e portanto até pode ser que o futuro venha a mostrar coisa diferente, mas é de quem vê. Manel, e o defeito desta equipa do Porto? O defeito do Porto neste momento é um defeito que é, de certa forma, involuntária em que as lesões e a saída é ter dos 6 avançados, digamos assim, temos 3 fora de jogo, não é? Dois lesionados e um da taça africana. Mas não fica a ideia que se calhar... Portanto, há 50% dos nossos recursos avançados que não estão disponíveis para o jogo. Portanto, é um defeito, mas que é um defeito entre aspas. Penso que esta última investida ali no nosso mercado de abastecimento da zona de Lisboa, que é o Sporting, ultimamente, que mercado da fruta, não é? Já tivemos o João Moutinho e conseguiu recuperá-lo, portanto, passou a ser fruta sã. Embora aí, quer dizer, o Moutinho foi sempre um grande jogador. Como eu disse, este parece que há uma consciência generalizada de que é mesmo fruta podre, mas eu acredito muito na capacidade não apoiar. Já escrevi hoje, está publicado hoje no jornal que o Porto comprou um grande jogador. O Ismailov é um grande jogador. Agora, não engana. Estou a contar que o Ismailov venha para o Porto para fazer 90 minutos, aliás, porque ele para entrar no Porto é buscar alguém saia. E portanto tem que aproveitar algum... Não, mas o Ismailov bem é titular no Porto. Para jogar 20 minutos, se estivermos a ganhar só 1-0, para fazer o 2-0, para a gente se rir um bocado da balada e tal, sim. E vai jogar na Luz, o Ismailov? Se precisarmos. E eu acredito mais no Ismailov ainda que o Manel. Acho que o Ismael vai jogar muito. De forma nenhuma que ele joga titular, de forma nenhuma. Agora, acredito que mas este domingo ou... Não, este domingo. Eu estava a falar de... Nem para a frente, digamos assim. Não, mas eu estava a falar para a frente. Se não houver baixas de forma, nem lesões, nem nada, o Ismailov tem que suar um bocadinho para entrar. Com Rames bem, com Kleber bem, com Lutz, Moutinho e Fernando bem e tal. O Ismailov para entrar de início é preciso aqui alguma gestão de plantel, não me parece que entra assim de caras. E depois é assim, eu quer dizer, não sou médico, não sou bruxo, não sou adivinho, mas a história dele não tem uma questão de física, não é só do Sporting, nem é só de um ano, nem de 2, e portanto, acho quase impossível que ele, depois dos 30 anos que já tem, seja jogador para mim fazer 90 minutos. Agora, Manel, mas devem ser 30 anos, só são 25, que ele quase nunca joga. O Ismailov, tanto quanto eu sei, custa-nos 9 mil euros por mês. Ora, isso, 9 mil euros? 9 mil euros é quanto custa. Pela troca que fizemos, custa-nos 9 mil euros por mês. É a informação que eu tenho. E portanto, se custa 9 mil euros por mês, nem sei se no Porto, provavelmente até haverá se é para a equipa gente que não joga que ganha mais do que isto. Claro, portanto, isso há de certeza. Se custa 9 mil euros por mês,
e marcar 2 ou 3 golos aqui até ao fim do ano em jogos decisivos, está mais do que claro. Onde é que este clássico vai ser decidido, Silvio? Dentro das 4 linhas. Além disso. Não, acho que... O Manel já disse Eles gostavam que não o primeiro fosse golo vai das ser 4 linhas, determinante. Eu espero, Eles gostavam espero, que não fosse das espero 4 eu. linhas. Se for fora já perdemos. Fazer pressão Se para for- isso, e os se árbitros, for fora, esquerda, já não sei o perdemos. quê, E arranjar presidentes para a Federação e presidentes árbitros amigos, estão fartos É de tudo tentar portistas. que a coisa não seja assim das Ainda, 4 linhas. há árbitros, Mas presidente da depois dizem Federação, isto, eu concordo, ainda eu só também falou de concordo, portistas. Há árbitros, presidente da Federação, tudo portistas. Não sei se já viu. Todos daqueles portistas que vão trabalhar para o Benfica. Tudo Como o portistas. Rodolfo Moura, como Tudo o portista. Zé Veiga, Tudo, não é? tudo portistas, tudo portistas. Espero que se decida no talento dos jogadores, espero que os do Benfica sejam mais talentosos. É tão simples como isso. E quem ganhar este jogo vai ser o campeão? Há quem diga que já... Não. Mas mesmo que o Porto ganhe, não era o que mais faltava que o Porto ganhasse e a seguir pensasse que estava o campeonato a acabar. Não nos dois sentidos. Não, nenhum. Acho que quem ganhar este jogo pode ser ligeiramente favorito, mas vai ser, e um bocadinho acrescido ainda pelo facto de Porto e Benfica, escrevi-o no início do campeonato, irem perder este ano muito poucos pontos. Acho que há um grande desequilíbrio para as outras equipas. Depois há um bom Braga e um interessantíssimo Passos de Ferreira, mas tudo o resto, com o Rio Ave a vender jogadores, os tradicionais Guimarães, Nacional, Marítimo, estão todos muito mais fracos de qualquer costume e, portanto, acho que Porto e Benfica perderão naturalmente menos pontos do que é normal para quem ficar em primeiro e segundo, dando de barato que ficará um em primeiro e o outro em segundo. Acho que é importante, mas não acho que seja decisivo. De qualquer maneira, isto é bom que eu Silvio dizer isto, porque muita gente do Benfica que fandou bocas quando o Porto perdeu os seus pontos do campeonato, e eu registro que o Porto perdeu pontos fora, exatamente com o Rio Ave e o Passos de Ferreira. Agora talvez já se comece a perceber porque é que isso aconteceu. Muitas vezes nestes jogos os treinadores acabam por surpreender com uma entrada de um jogador, uma troca de um elemento no 11 inicial. Silvio, perspectiva no Benfica, alguma surpresa do Jorge Jesus? Não. Primeiro, com o Jorge Jesus não vale a pena perspectivarmos, porque isso é o encanto do nosso treinador. E, portanto, é confiar nele, no trabalho dele, nos 11 que ele escolher e esperar que os 11 que ele escolher deem boa conta do recado. Eu nessas coisas sou um adepto muito disciplinado. Chego lá, tenho direito a zangar-me com os meus quando chutam por cima e chamar nomes ao ponta de lança se falhar um gol de baliza aberta, mas aguardo para ver. O que eu posso dizer como adepto satisfeito é que eu gosto de ver o Benfica jogar futebol este ano. Portanto, eu vou ver o Benfica e saio de lá bem disposto. O Benfica joga um futebol agradável, bonito, é um futebol ofensivo e, portanto, posso fazer aqui um desabafo. Já lá vai o jogo. Eu quando vi o 11 que Jorge Jesus colocou este ano a jogar com o Gil Vicente, disse, mas nós desistimos do campeonato. Eu quando vi aquele 11, tremia. Isto é impossível ganhar este jogo com este 11. E depois vejo um 11 onde muda 7 jogadores e aquilo correu bem e jogou bem. Correu bem e jogou bem. Eu agora a ordem não sei qual foi. Eu acho esta pergunta do lado do Benfica não é fácil de responder, porque quem são, por exemplo, os 3 titulares da frente do Benfica? Eu não sei quem são. Há muitas opções. Lima, Gaetan, Salvo, que se aparecerem... Sim. Imagino que aparece O Manel tem razão nisso. o Lima e o Cardoso. Alguém diz, surpresa não. E se aparecer o Salvo e o Rodrigo e o Lima, também não. Sim. Se aparecer o Gaetan, não é? Quer dizer, se aparecer o Aimar a titular, ok, sim. E é uma surpresa, se calhar. Se me pergunta, se me pede para fazer aquele desafio clássico Faço aos 11, vai falhar certeza. Eu faço, mas o Jesus chega aqui falhar, e falha, porque eu poria Arthur, Maxi, Luizão Garay, se o Luizão estiver bem, Melgarejo, depois Matites, depois Enzo, depois poria Sálvio e Gaetan, Cardoso e Lima. Mas pode não ser nada disto. Claro. E ele pode tirar um extremo e meter mais um no meio, ou na dupla de ponta de lança pode meter Sálvio ao meio atrás do ponta de lança e colocar ao lá junto. É um exercício muito difícil. E voltando àquilo que o Manel dizia, dizíamos os dois no início desta nossa agradável conversa, é que apesar de tudo isso é uma vantagem, o Benfica tem um bocadinho mais de plantel e portanto ainda fica mais imprevisível dar o 11. Sim. Ainda fica mais imprevisível. No caso do Futebol Clube do Porto é difícil haver surpresas porque as limitações, as opções são muitas, não é? Mas não é só isso, também tem havido um 11 base que, salvo lesões imponderáveis de última hora, se tem mantido.
E, portanto, nós sabemos, é fácil de ver que o Porto vai jogar com o Elton, o Danilo, eventualmente o Maicon, o Otamendi, o Maicon, o Magalhães, o Otamendi e o Alexandre, não é? O Fernando, o Moutinho e o Luxo. E na frente, não jogando o Rames, eu acho que apesar de tudo vai entrar o de Furo, o Luxo vai subir um bocadinho, o Kleber e o Jackson e o Varela, quer dizer, não há aqui dúvida mais nenhuma, digo parece eu. Que é o... nem me parece que o Vítor Pereira seja capaz para inventar, e ainda bem. Há aqui uma curiosidade no jogo de domingo, que é, os dois treinadores estão em final de contrato. Pensei que era em final de carreira. Não, é de contrato. Silvio, se fosse presidente do Benfica já tinha renovado com o Jesus? Isso eu não... Se eu fosse presidente do Benfica tentaria renovar com o Jesus. Acha que isto é uma resposta que o satisfaz? A mim satisfaz. Tentaria porque eu não sabe se o Jesus quer. Pois ele pode não Claro. querer. O contrato é um sinalagma que tem vontade de ambas as partes. Eu gosto do Jesus como treinador e gosto de estabilidade. Mas como é que vocês explica que o Jesus tenha dito a renovação ou não do meu contrato não pode estar dependente do resultado de fim da época? Sim, mas Manel, eu respondo-lhe a mais do que isso. Eu digo, eu renovava com o Jesus, independentemente do resultado do fim da época. Se ele perdeu os campeonatos, podia ao seguir. Não. Não, mas é que ficava mesmo com ele. Eu acho que é muito. Eu acho que quando o Jesus foi campeão, que ele ficasse para o ano a seguir, é fácil. Claro. Eu acho que o ato de boa gestão e corajoso, e se percebeu que os dois últimos anos. Foi a seguir que ele ficou. Mas o problema é que ele dá a terceira, se calhar. Meu caro amigo. E eu ficava com ele. Claro. Se me pergunta a mim, eu ficaria com o Jesus. Nelson, a mesma pergunta relativamente ao Vítor Pereira. Mas eu já não gosto do treinador tanto como do Eriksen. Desde o tempo do Eriksen que eu não gosto tanto do treinador. É uma questão que tem muito a ver com o Porto. É evidente que ele já, o ano passado era fácil dizer que se ele não ganhasse nada saía, porque não tinha ganho nada. Claro. Agora, como já ganhou, depende um bocadinho, já não é só o resultado que conta, mas o que é? É a confiança que a direção tem naquilo que ele é capaz de fazer para o ano. Ou seja, o ano passado havia dúvidas, ele ganhou. Acabou com algumas dúvidas, mesmo assim como é evidente, há gente que acha que você ganhava, eu também ganhava lá e tal, portanto, não foi mérito dele. Há muita gente, sobretudo nos está a ter outra... Já teve um erro grande, que foi aquela poupança com o Braga, que ditou o vazamento da Taça de Portugal. Mas ainda está muito a tempo de se redimir e sobretudo está a fazer uma campanha na Champions que, aparentemente, passando nós o Málaga, vai ser radicalmente diferente do ano passado. Portanto, mesmo que houvesse algum trauma, algum azar, alguma coisa e no final não ganhasse nada, mas tivesse demonstrado capacidade que podia ter ganho, eu também sou a favor da estabilidade. E aí seria de o manter. Mas isso, eu não preciso dar opinião sobre isso, porque enquanto nós no Benfica sabemos que o Presidente percebe pouco de futebol, nós do nosso clube, eu até, quando me pedem opinião, eu digo, eu dou opinião, mas para que dar eu opinião se temos lá na frente a pessoa que mais percebe futebol em Portugal? Agora, claro que a opinião dos benfiquistas é muito importante, mas os Sportingistas têm dois presidentes que serão muito bons noutras coisas. Aliás, a parte financeira, a parte do Benfica tem sido elogiada. Agora, que o Vieira não percebe nada de futebol, não percebe, meu caro amigo, há 4 anos que mostra que percebe muito. Jorge Jesus lá, epá, grande contratação. E posso lhe dizer... Se acha que é assim que ele mostra que percebe futebol, pronto, é a opinião do meu amigo. Posso lhe dizer uma coisa, foi uma opção pessoal dele. Sim. E muito criticado por muita boa gente, e eu tiro-lhe o chapéu. Grande treinador, grande escolha, grande opção. E eu, se ele fizer uma terceira época igual às duas anteriores, concordo consigo. O silêncio dos dois presidentes nesta semana de Clássico é um bom sinal, é um sinal de fair play? Vocês acham que é bem-vindo este... Se me perguntam o que é que eu acho, claro. O que é que eu acho que eles deveriam fazer, acho que deviam contribuir para um espetáculo calmo e para que os jogadores joguem. Eu acho que as escaramuzas desta vez foram 8 dias antes. No Hockey Patins, não é? E, portanto, não só no Hockey Patins, né? Também houve umas trocas, não sei porque, o presidente do Benfica acho que andou a ler uns livros de história e resolveu chamar o nome de rainha, não sei quem, mas depois aquilo acabou, não houve troco, como não houve troco a coisa acabou pronto. E é bem que fica assim, eu também acho bem. Não é porque não acho graça, que acho, e a mim não me influencia nada. Mas, Manel, uma coisa desta, acha graça quando tem graça. Quando tem graça. Quando tem graça, e a rainha Isabel acha graça, como acha graça ao outro dos guarda-redes, portanto, o problema é que eu acho graça e a mim não me influencia nada, eu não vou nada para o jogo com um espírito diferente. Agora, de facto, infelizmente, há pessoas e enfim, há gente que esse tipo de coisas, mesmo que vijas com graça, são rastilhos, isso é que é pena.
Estamos quase a chegar ao fim, mais 2 ou 3 questões rápidas. A primeira, vocês acham que algum dia o Futebol Clube do Porto e Benfica vão trocar jogadores, como ainda agora fez o Sporting e o Futebol Clube do Porto? Aliás, já não foi a primeira vez. Sim, já trocámos antes. Nunca se deve dizer nunca isso. Não, mas já trocámos, o Porto já teve cá o Kulkov e o Juran Isso não foram bem trocas. Não foram bem trocas. E o Cândido Costa e o Dito. Nós já recebemos cá e o Cândido jogadores bons, sim. E já mandámos para lá alguns coixos. E vice-versa. Nós também já tivemos. Mas acho que aos ouvintes, mas não foi do Porto. Hidrolobic. Não, mas não foi do Porto. Não foi do Porto. Hidrolobic. Mas acham que é impossível isso acontecer num futuro, perante a atual realidade? Num futuro, acho que acontecerá naturalmente. Num futuro próximo, não sei quando. Eu vou pôr uma coisa assim. Da maneira que isto está, se continuar nós a este ano um jogo recebemos em que conta mais o dinheiro que outras coisas, e um dia em que Pinta Costa desapareça e o Vieira desapareça e fica lá duas SADs que até se calhar vão ver depois têm sócios comuns, sei lá o que é que pode acontecer. Neste momento, não me parece muito fácil que isso aconteça. Mas nós ficamos com alguns jogadores do basquetebol e eles queriam vir todos. Este ano tivemos quase para ficar com todos. Eles estavam lá todos a tocar a campainha. Nós fechamos a torneira. E eles foram lá a tocar a campainha. Epá, não ganho um cesto. E mesmo assim veio um. Podiam levá-los todos, desde que lhes paguem. Vocês são treinadores de bancada e é o direito que nos assiste, já não temos outro. E eu pedia que vocês temos as cartas em dia, fizessem a palestra para a equipa do Benfica, no caso do Silvio, do Futebol Clube do Porto, no caso do Manuel Serrão. No domingo, imaginemos que estamos na hora do jogo. A minha é facílima, mas já ouviram o Jesus? É exatamente como ele disse, estão a ouvir? Olha que ele puxa-vos as orelhas, se não for assim, ele berra ali no banco. Eu sou um modesto advogado, não me peçam isso. Se me pedissem uma contestação e tal, uma coisa... Mas eu também sou Vitória Paredes, assim, bem que vocês sabem, não preciso, viram um vídeo do ano passado, viram um vídeo de há 2 anos, ainda há pouco que os aniversários, mostrei também aquela festa que fizemos aqui à chuva. Este ano não vai dar para fazer a festa, mas pelo menos a Vitória façam isso, resolvam o problema. Para terminar, prognóstico, Silvio. Não sei, gostava que o Benfica ganhasse, não. Mas é um desejo, não é um prognóstico. Arriscariam 2-1 para o Benfica como desejo, não como prognóstico. Eu acho que o Porto vai ganhar, ao contrário de 2-1, mas que o Benfica vai marcar o golo já no prolongamento, no penalti inventado. Porque já está o Porto a ganhar 2-0. Em 2 penaltis absolutamente claros. É assim. Em 2 remates de fora da área, meu amigo. Um do Jackson, pontapé e outro do Moutinho para ser mais Lúcio, difícil. Não, um do Moutinho para ser mais difícil, porque agora o Moutinho marcou um grande golo contra o Estoril. E digo tenho a certeza que vou anular o golo ao Ismailó. Antes do 1-2 vou anular o 3-0 ao Ismailó. Não, eu pensei que era uma fé de um autogol de Jardel, que ele já fez este ano um bom autogol. Pensei que o Malhau tivesse com uma fé grande. Então, já disse que o Jardel não vai jogar? Eu não disse nada, eu acho que o mais provável é ele deve jogar. saber, esse meu amigo sabe muito não bem que o sei Luizão nada. vai jogar. Está com essa cara de que o Luizão vai jogar, é porque sabe. Não sei nada. Eu gosto do Luizão, porque ele lá não tem expulso. Olha, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Eu hoje vi na capa de um jornal que ali, quando vinha... Mas qual jornal? A Bola? Acho que foi do Benfica? Acho que foi a Bola. Está bem. Que é O para Cardoso, sim. OK para Luizão. Foi por isso que eu disse. Mas isso pode ser bluff. É bluff, portanto vai ser ao contrário. É capaz de ser ao contrário. Então tira e mete Jardel, que tem jogado melhor também do que aquilo que muitos adeptos faziam supor. E tem jogado bem. Jardel não tem comprometido. Silvio Servan, Manuel Serrão, muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui a falar sobre o Benfica Futebol Clube do Porto. Gosto imenso. O Benfica Futebol Clube do Porto continua neste domingo às 8h15 no Estádio da Luz.